Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui ao vivo para mais uma transmissão no grupo Professores da Educação Infantil. Deixa eu organizar tudo aqui. Opa. Eu sou Gi Carvalho, sou administradora do grupo e, como vocês sabem, nós estamos conduzindo algumas lives para fazer a leitura das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Nós iniciamos essa leitura 2 dias atrás. Já lemos praticamente o documento completo. Falta só mais um pouquinho, né? Eu vou deixar aqui para vocês, enquanto os colegas vão chegando aí, eu vou deixar aqui para vocês já o link de onde vocês podem encontrar o documento para leitura na íntegra. E também os links das lives antigas, tá bem? Bom dia, Brian. Obrigada, querido, pelo carinho. Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo me organizar aqui. É o tempo que vocês vão chegando, tá? Hoje nós estamos na parte da avaliação, tá? Já estamos aqui na página 14 na página 12, estamos aqui na página 12 desse documento, que é aí o guia, né, do professor da educação infantil, são as diretrizes curriculares nacionais. É uma pena que muitos colegas ainda desconheçam o documento, talvez por terem chegado à educação infantil agora, por terem feito universidade há muito tempo atrás, e talvez porque não tenham tido interesse de ler o documento, que quando a gente fala de diretrizes, de referencial, as pessoas têm certo, digamos assim, não querendo ser grosseira, não tem tanta boa vontade de ler, né? Bom dia, Juju, primeira vez ao vivo? E pegou do início, Juju? Então vamos lá, gente, já que minha internet está um pouco lenta hoje, mas eu quero começar a leitura desse documento com vocês. Leitura dos referenciais. Ai, meu Deus, já estou eu com os referenciais. Leitura das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Prosseguindo com vocês. Já temos bastante na live aí, temos 20. Vamos lá. Se vocês tiverem suas considerações acerca do que vai sendo lido, vocês vão fazendo as suas colocações, tá bem? É bom que a gente já vai somando assim. Aqui nós temos, tô deixando o link aí. Vejam o link. Aproveitem e já cliquem no link para vocês já deixarem aí armazenado no computador de vocês, tá bem? E vamos lá. À medida que a gente for lendo, eu já vou deixando também as antigas lives que nós fizemos, a live número 1 e a live número 2, tá bem? Prosseguindo. Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, 12. Avaliação. As instituições de educação infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico, e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo. Então já vamos de início focar nesses 3 pontos. A avaliação na educação infantil não tem por objetivo selecionar, promover ou classificar. Tá entendido? Tá compreendido? Não tem como objetivo, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo o quê? A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano. Ponto 2, garantindo o quê? A utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças, ou seja, o processo de avaliação não é um processo feito simplesmente pelo adulto, ele precisa ter a participação efetiva aí dessas crianças, tá bem? Prosseguindo,
garantindo a continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança. Transição casa-instituição de educação infantil, transição no interior da instituição, transição creche para escola e transição pré-escola ensino fundamental. Garantindo também documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na educação infantil. E garantindo a não retenção das crianças na educação infantil. Esse é o tópico de avaliação na educação infantil. Um tópico muito objetivo, muito claro, um tópico que é de fácil entendimento. Ou seja, vamos pegar aqui alguns pontos da avaliação, né? Garantindo a observação crítica e criativa das atividades, brincadeiras e interações das crianças no cotidiano. Bem simples, né? Observação crítica e criativa. Dizer mais o que acerca disso, né? Utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças. Relatórios, fotografias, desenhos, álbuns. Ou seja, o registro na educação infantil é muito importante. E é preciso que a gente considere isso. Não apenas o registro feito pelo adulto, não apenas o registro em forma de relatório, não apenas o registro em forma de portfólio realizado pelo professor na íntegra, mas o registro da criança, como a criança observa as suas atividades, as atividades com seus colegas, como a criança interage no seu cotidiano e como ela observa que é isso. Então a gente pode fazer o quê? A gente pode pedir para as crianças o quê? Por exemplo, na montagem de um portfólio, que as crianças selecionem os desenhos, que elas selecionem as fotografias, que elas construam o portfólio, sem que o professor vá catalogando o que ele considera que é melhor para colocar nesse portfólio. Então, a criança, ela também participa desse processo, né? E aqui algo interessante que eu queria até colocar Queria até fazer algumas colocações para vocês, né? Que diz assim, a documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na educação infantil. Ou seja, a escola, ela precisa mostrar para as famílias aquilo que está sendo feito dentro do espaço escolar, aquilo que está sendo realizado dentro do espaço escolar, como seus filhos estão sendo ensinados, como seus filhos estão tendo avanços, como seus filhos estão se desenvolvendo de forma integral. E eu lembro de certa feita, alguns anos atrás, participar de uma reunião onde uma professora dizia, os seus filhos, vocês sabem como é que seus filhos se desenvolveram, né? Tá aí para vocês verem e tal e tudo mais. E eu pensava assim, óbvio que não era a minha turma, não tinha que meter o bedelho, por assim dizer, mas eu fazia uma reflexão profunda, uma reflexão íntima mesmo. Como assim os pais já sabem do desenvolvimento da criança? Eles podem ver. Cadê aí o papel do professor para informar aos pais? Esses pais são pais que, de certo modo, são ignorantes em relação ao desenvolvimento da criança. Esses pais não estudaram a criança, esses pais não têm entendimento dos processos pelos quais as crianças passam para adquirirem autonomia, para adquirirem aí certo desenvolvimento. Os pais podem observar, por exemplo, o quê? Coisas mais básicas, coisas mais simples. O meu filho não comia sozinho, agora ele come sozinho. Mas isso é preciso ser informado aos pais. Ou seja, a família precisa conhecer o trabalho da instituição. E cabe ao professor, no momento de fazer os seus registros, as suas avaliações, os seus relatórios, fazer o relato para as famílias acerca do que ele observou de avanço no comportamento dessa criança, na sociabilização dessa criança, na autonomia dessa criança.
E eu percebo também um outro ponto que eu gostaria de colocar, é que muitos colegas têm muita dificuldade em realizar os registros, em fazer os informes para os pais. Seja por certa insegurança, seja por conta de não conseguirem ainda ter a competência para fazer os relatos, seja por falta de aptidão na escrita. Eu fazia uma live essa semana lá no canal, no meu canal do YouTube, onde eu falava sobre essa questão da negligência ao processo de escrita na educação infantil, a aquisição da linguagem escrita na educação infantil. A gente foca muito na questão da leitura, de que as crianças precisam ser leitoras, de que as crianças precisam saber ler. E a gente percebe que a criança não lê convencionalmente, mas ela lê as imagens. E a gente considera que isso é leitura. Óbvio que é leitura ou leitura de imagem. Mas em contrapartida, muitos colegas aí, quando vem uma criança com um lápis na mão, criam um certo alvoroço. Por que uma criança está segurando um lápis? Meu Deus, estamos castrando as crianças. As coisas estão sendo feitas de forma mecânica. Muitas vezes uma simples foto leva a um rebuliço muito grande, porque a criança está fazendo aí fazendo o caminho aí pelo processo da construção de escrita. Ou seja, ela está registrando em forma de desenho, ela está fazendo as suas garatujas, ela está percebendo que aquilo que é falado, que aquilo que é pensado pode ser colocado em forma de escrita num papel que seja, na areia com giz, no pátio, na areia com as mãos, com os pés, no pátio com giz, e a gente vai desconsiderando esse processo de escrita, supondo que estamos castrando as crianças no momento em que damos a ela lápis e papel e falamos, podem se expressar da maneira que vocês quiserem. É óbvio que as coisas não podem ser feitas de forma mecânica, a leitura também não pode ser feita de forma mecânica. Mas aí eu deixo que vocês vão lá até a live para vocês assistirem essa transmissão ao vivo que eu fiz lá no YouTube acerca da aquisição da escrita, em um dos meus cursos eu também falo a respeito. Mas assim, essa deficiência que tem início aí já na educação infantil e perpassa o Fundamental 1 e o Fundamental 2, dá conta de nós termos professores formados com uma deficiência na escrita muito grande. Os colegas têm medo de expressarem aquilo que eles estão observando. Ou seja, muitos colegas preferem pegar relatórios prontos, avaliações prontas, para deles retirarem ali as expressões que eles vão colocar nos seus relatórios. As crianças são diferentes. É óbvio que há expressão A ou expressão B que pode ser utilizada e que pode facilitar a elaboração desse relatório. Mas a questão toda é que não há uma certa observância, que não há modelo pronto de relatório, não há modelo pronto e acabado de relatório. Há sim uma forma de relato que deve ser única, que deve ser particular do professor. Cada professor relata de uma forma. E o meu relato fiel da minha prática pedagógica não será o seu relato fiel da sua prática pedagógica. A forma como eu percebo a criança, isso vai interferir na maneira como eu construo os meus relatórios, como eu faço as minhas avaliações. Há alguns colegas que podem ter por prática aí fazer um registro em fichas, fichas avaliativas, ou seja, onde se vai pontuando os avanços da criança em determinada área. Então, assim, avaliar não é um processo simples, não é um processo fácil e não é um fim em si mesmo. Ele é feito na educação infantil, às vezes com 20 crianças, 25 crianças, e o professor tem que dar conta de observar e de fazer os registros. Então, se há aí uma ficha que é muito condenada por muitos colegas, se há aí uma ficha que vai fazer a facilitação desse trabalho, por que não utilizá-la? A ficha ela não é uma avaliação com fim em si mesmo. A ficha é apenas uma forma de o professor observar e fazer as suas pontuações, ou seja, em relação à socialização. Qual é o avanço dessa criança? Eu posso marcar hoje. Ela socializou bem. Amanhã, olha, ela socializou melhor. E daí que eu possa vendo os avanços assim numa linha. E que fique mais fácil para mim, no momento de fazer a elaboração de um relatório, perceber isso. Porque muitas vezes o relatório é feito a cada 3 meses.
Em 3 meses acontecem muitas coisas na sala de aula. Há escolas que defendem que o relatório seja mensal. E há professores que ficam loucos no momento de fazerem, de elaborarem um relatório por mês. Eles acham que será muito papel e que o papel não será algo que será lido pelos pais. Outro ponto que também é colocado muito pelos colegas em relação à avaliação é essa. Por que eu vou fazer relatório se os pais não vão ler? Então, não cabe ao professor pensar se o pai vai ler ou se o pai não vai ler aquele relatório. Cabe ao professor cumprir o que está lá posto nos referenciais. Fazer a família conhecer o trabalho da instituição. Fazer a família conhecer o desenvolvimento do seu filho. Perceber o desenvolvimento do seu filho. Isso é uma função do professor. Se esse relatório vai ser lido ou não, aí são outros 500. O que eu posso pensar em fazer um relatório não apenas pensando na questão da família, mas pensando na minha prática pedagógica, pensando no meu fazer pedagógico, em como aquele relatório, aquela avaliação de determinado aluno vai me dar base para que eu possa fazer um novo planejamento para trabalhar com aquela criança, de modo a que ela vá se desenvolvendo cada dia mais e mais. Compreende? Então, a avaliação, ela não é apenas a nível de burocracia. E a gente precisa parar de ver as papeladas aí que a gente vai redigindo dia após dia como simples burocracia, como simples preencher de ficha, como simples armazenamento de papel. Porque, por exemplo, chego eu aqui, estou numa turma de pré-1, pegarei uma turma de pré-2 no próximo ano. Então, o que acontece? Eu quero conhecer essa turma. E para poder facilitar o conhecimento dessa turma, eu posso pegar os relatórios passados do colega, posso pegar aí o diário, que é um documento, e posso fazer a leitura. E já antes de adentrar a sala de aula, eu posso perceber quais são os meus alunos, onde eles, em relação ao desenvolvimento, onde eles se encontram, onde eles foram deixados, por assim dizer. Então, não é reles preencher de ficha. Como o planejamento não é uma simples produção de ficha para poder coordenador fazer vistas. Então, se a gente começa a pensar a educação e pensar o nosso fazer pedagógico de maneira mais técnica, a gente vai começando a perceber que ninguém cria algo para nada. Que a documentação acerca da avaliação, ela precisa existir, não é para cumprir uma burocracia, não é para inglês ver, não é para pai achar bonito, tá? É porque ela tem uma necessidade real para o professor, para os pais e para o próximo professor. Compreende? Então, o que acontece? A Juju disse que lê tudo e guarda tudo exatamente. Ju, eu tenho a agenda do meu filho, o único filho meu que teve agenda foi Gustavo. Ele estudou em São Paulo há algum tempo, aqui não se tem prática de agenda. Nem na educação infantil se tem prática de agenda. É uma coisa assim que não existe aqui no interior, falando especificamente do meu povoado. Então, eu gosto de ler o que o professor anotou na agenda. Gustavo alimentou-se bem, né? Um registro simples. Troca de mordidas. Hoje, Gustavo mordeu na coleguinha, a coleguinha mordeu nele. Entende? Compreende? Essas coisas que muitos professores acreditam que os pais não leem, que os pais não têm interesse. Mas assim, não é por você ter um pai que não tem interesse no relatório que você deve categorizar todos os pais e dizer, nenhum pai lê, nenhum pai tem interesse. E se você realmente precisa que esses pais leiam esse relatório, arruma uma forma deles fazerem a leitura nas reuniões pedagógicas, por exemplo. Ou seja, tenho reunião de pais e mestres, gostaria de mostrar a minha avaliação acerca da criança. Então, chamo os pais da escola, faço uma reunião e retiro um momento daquela reunião para que se faça a leitura dos relatórios. Então, cada pai, sente-se, por favor, e leia o relatório do seu filho. É óbvio que aqueles pais que não souberem ler, a gente vai ter que dar um apoio, a gente vai ter que sentar do lado e fazer uma leitura para eles. Mas assim, se a gente não parar de ver a avaliação e a elaboração de relatórios como algo desnecessário, sabe, não tem nem por que avaliar. Um professor que tem medo
do registro, ele precisa buscar um pouco mais de formação. Ou seja, se você tem medo de escrever, porque você foi moldado aí no sistema antigo a escrever apenas por modelo, a escrever apenas aquilo que é estipulado que você escreva, e muitas vezes o professor que tem dificuldade em elaborar relatório, o professor que tem dificuldade em escrever de forma mais crítica, em observar de forma mais crítica as brincadeiras, as interações da criança, é aquele professor que defende a volta de um modelo de educação onde a avaliação era só para promover, era só para classificar, né? Era só para selecionar, para separar o joio do trigo, para separar os bons dos ruins. Eu citei uma experiência minha, não em educação infantil, fundamental 1, mas em ensino médio, onde eu estudei bastante determinado conteúdo, porque eu estava com notas bem baixas, e eu consegui tirar 10 na prova. E as colegas, no momento que viram, nossa, ela estava tirando uma nota tão baixa, ela conseguiu tirar 10, eles vieram até mim para pedir para ajudar no conteúdo, que eles não estavam compreendendo aquilo que a professora estava passando para eles. Então, sentei-me com os meus colegas, como o conteúdo da prova seria o conteúdo da outra, o mesmo conteúdo, eu sentei e me ensinei o conteúdo para eles. No dia da prova, uma colega minha tirou 8, a outra colega tirou 9 e eu tirei 6. E elas não conseguiram compreender como é que pode. Você ensinou pra gente como é que eu tirei 9, como é que eu tirei 8 e você tirou 6. Como é que isso acontece? Acontece que não se pode avaliar uma criança em apenas um dia e considerar que naquele dia aquela criança pode não estar preparada para aquele teste, pode ter acontecido alguma coisa, ela pode ter tido, sei lá, algum problema na família, ou ela pode estar com índice, com déficit de atenção um pouquinho mais forte, como era o meu caso, que tenho déficit de atenção. Então, assim, a gente não pode simplesmente ir para uma avaliação quantitativa, pedir que a avaliação seja quantitativa, que seja a nível de promover, a nível de classificar, a nível de selecionar, a nível de separar os bons dos ruins. E ainda mais em educação infantil. Em educação infantil, se você é professor de educação infantil, chegou agora na educação infantil e achava que o trabalho seria menor porque está trabalhando com crianças, muito pelo contrário. Se a avaliação no Fundamental 1 é algo que precisa ser visto de forma mais crítica, de forma mais reflexiva, a avaliação precisa ser um processo diário a se fazer, tanto mais na educação infantil. Quando você já vai lá para os objetivos do DCNEI, quando você observa tudo, o todo do documento, você percebe o quão preparado ou despreparado você está para atuar na educação infantil. E daí que você deva ou pedir, se você não tem perfil, ou pedir aí para o gestor te colocar no Fundamental 1, onde você tem um perfil de turma, ou buscar cada vez mais capacitação e ler mais para você conseguir fazer o seu trabalho de forma mais eficaz, de forma mais técnica, de forma mais profissional, tá bem? Tá compreendido aí acerca de avaliação, gente? E a questão da não retenção das crianças na educação infantil, né? O parágrafo já tá aí, já fecha em si mesmo, não é verdade? Vocês têm alguma colocação? Eu não tô lendo os comentários de vocês, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui pelo computador, que aí vocês já fazem as suas colocações, porque eu não gosto de ficar ilhada aqui falando sozinha não, porque também não é legal. Uma leitura não é uma leitura simples, leitura de documento, é uma leitura em que a gente deve esperar que os colegas tenham aí as suas considerações, tenham aí as suas falas, tá bem? Aninha, perfeita a tua colocação, muitas vezes somos rotuladas na hora dos relatórios. Rotuladas como assim, Aninha? Não consegui entender a expressão de sermos rotuladas na hora do relatório, mas eu creio que você vai me deixar claro aí a questão desse rótulo no momento do relatório. Você fala dos alunos que são rotulados no momento do relatório ou dos professores? Thelma, oi, como faz para descobrir sobre déficit de atenção em adulto? Amor, procura um especialista, tá? Procura um especialista aí, que aí você consegue. Mas assim, já para você ter uma ideia, você pode pegar o livro da Ana, meu Deus, acho que é Ana Beatriz Barbosa, se não me engano, eu sempre me confundo com o nome da autora, chama Mentes Inquietas, tá? Mentes Inquietas, Ana Beatriz Barbosa Silva, Mentes Inquietas. Tô deixando aí, pessoal, a leitura
das DCNEs, a parte 1, e a leitura das DCNEs, a parte 2, tá? Eu coloquei lá no canal, caso você queira ter acesso a essas leituras. Vamos prosseguir? Mais alguma coisa sobre avaliação? Deixa eu dar uma olhada aqui. Pior que os comentários vão embora, gente. Os comentários vão embora, vamos lá. Cidinha, bom dia, estou amando. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Pessoal dando bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Então vamos lá, vamos prosseguir aqui com a nossa leitura. Um bom dia aí a todas vocês, aliás, a todos vocês. Rotulada na hora da escrita, Aninha. Então, Aninha, a gente não pode considerar o processo, eu acredito assim, o processo, não podemos falar a verdade, assim, quando você fala da questão de não poder falar a verdade, você está falando no mascaramento da educação. Muitas vezes há sim um mascaramento, há sim uma maquiagem daquilo que a instituição quer que os pais pensem que acontece dentro da instituição, e não há um relato, muitas vezes, fiel daquilo que acontece dentro da instituição. O que é um equívoco muito grande, porque eu preciso mostrar para a comunidade e para os pais que há sim dificuldades e que há sim coisas a serem resolvidas dentro da instituição. Eu não posso simplesmente mostrar um mar de rosas para os pais dos alunos. Eu preciso trazê-los à responsabilidade. Eu preciso mostrar para eles, olha, há algo que precisa ser feito nesse espaço e nós só faremos com a contribuição dos pais. Por exemplo, a sua criança, ela precisa de espaço, ela precisa de movimento amplo. A DCNEI defende que a criança tenha um movimento amplo. Como é que a sua criança, o seu filho vai ter um movimento amplo dentro de uma sala com mais 20 alunos, uma sala minúscula, sem pátio para brincar, sem parque para brincar? Como é que vai se dar essa questão? Como é que isso vai ser colocado em prática? E aí você chama os pais para que eles tomem uma atitude e procurem o gestor, procurem o Ministério Público, procurem a Secretaria da Educação para resolverem aquela situação, para que os filhos deles possam se desenvolver efetivamente. Mas se eu falo, não, está tudo bem, está tudo as mil maravilhas, eu não consigo colocar as diretrizes em prática aqui porque eu não tenho espaço físico, eu não tenho estrutura física, mas assim está tudo bem, está tudo ótimo, está maravilhoso. Eu sou a super heroína, eu faço acontecer mesmo não tendo espaço nenhum. Eu faço acontecer aqui dentro da água, com a goteira caindo na minha cabeça. Então assim, a gente precisa pensar e precisa repensar a forma como a gente está mostrando a escola para esses pais. Estamos mostrando uma escola pública real ou estamos aí mascarando a nossa realidade? Compreende? Em relação à escrita, que eu queria colocar para vocês, é o seguinte: quem tem dificuldade em escrever, certo teórico diz que a gente só aprende a fazer fazendo, e você só aprende a escrever escrevendo. Então, pelo amor de Deus, escreva. Para de medo de escrever. Escrever nada mais na minha concepção, que escrevo o tempo inteiro. Não gosto de escrever, gente, já falei isso muitas vezes, não gosto de escrever, mas escrevo o tempo inteiro pela necessidade que há, e até como forma terapêutica, há uma necessidade de você tirar da sua mente algo e colocar no papel. Para mim não tem porque eu não conseguir pegar algo que eu estou pensando e colocar no papel. Como a minha mente ela é muito agitada e eu penso muito rápido, eu vou digitando, e quando eu não consigo achar uma palavra, eu deixo a lacuna e vou adiante seguindo o meu pensamento. E o que acontece muitas vezes é que o professor, ele vem pensando, aí ele trava porque esqueceu uma palavra e ali ele fica. Ele não segue o pensamento dele para poder finalizar aquilo ali. Ele simplesmente fica ali, né? Ele não vai. Então faz o seguinte, você está redigindo o seu relatório aí, tem uma lacuna aí na sua mente, você não consegue preencher, vai adiante com o seu pensamento. Continua pensando, continua escrevendo. E depois de escrever, leia aquilo que você escreveu. Se você acha que não está bom o suficiente, se você está inseguro em relação à sua escrita, peça que outras pessoas avaliem a sua escrita, mas pessoas que lhe falem de forma real, não pessoas que falem aquilo que você quer escutar. E porque para você ser professor, você precisa não ter melindres nenhum. Você não pode ser melindroso. Então, no momento que você redige um relatório, que você chama o coordenador, que o coordenador faz vistas e diz o seguinte: olha, não está bom o suficiente. Você não pode ficar pensando, ai meu Deus do céu, que ele está me classificando como ruim, porque que dificuldade, agora o que é que eu vou fazer? Você não pode pensar assim. Você pode pensar, tem um coordenador que fez vistas e apontou. Agora é preciso que o coordenador faça a pontuação daquilo que precisa ser redigido, daquilo que não está adequado, daquilo que precisa ser revisto. Um coordenador não pode fazer vistas a um relatório e dizer assim, não, faça outro.
Porque possivelmente ele não tenha nem lido criticamente aquilo ali. Ele simplesmente só acha que a sua forma de escrever não é a forma que ele gosta e não é a mesma forma que ele escreve. E a escrita ela é muito individual. Cada pessoa tem uma forma. Então, se eu levo para os pais um relatório do filho dele, que eu peguei na internet, copiei e só mudei o nome da criança, é possível que esse pai copie um trecho, jogue lá e veja. Não é ético. Primeiro, não é ético. Segundo, demonstra uma insegurança muito grande. E terceiro, pode levar a crer que você é incompetente para fazer algo que deveria ser simples por conta de ser uma das suas atribuições enquanto professor. Então, quando a gente fala que tem muita gente pensando na educação de forma romântica, a gente fala nesse sentido. Quer dizer, para elaborar um relatório, é um Deus nos acuda, porque não consegue fazer uma escrita. Mas no momento de defender na rede social um ponto de vista, muitas vezes partindo do achismo, partindo do pré-conceito, aí as pessoas sabem escrever. Então elas chegam aqui na rede social para defender algo que não tem nem por que ser defendido, por conta de ser puro preconceito. Eles defendem as suas visões estereotipadas em textões aqui nos comentários dos outros, muitas vezes falando que os outros estão fazendo mimimi e tal, e faz tal escarcéu, e xinga e faz de tudo, ou seja, sabe se expressar na rede social, mas não sabe se expressar no momento de elaborar um relatório para o seu aluno. Então alguma coisa está errada aí. Realmente o relatório é desnecessário? Realmente o professor não sabe fazer esse relatório? Não tem segurança? Ou o professor não quer? Ele não quer se render a um modelo de ensino diferente. Ele quer, a todo custo, que seja feito como era feito antigamente. Ou seja, tudo solto, todo mundo faz o que quer. Aí agora nós temos as diretrizes, vamos desconsiderar as diretrizes porque elas não prestam para nada, não valem nada. Muitas vezes a leitura nem foi feita, né? A colega aí, Delbianora, gostei de suas colocações. É como aprendi na faculdade. Foi o que você relatou, que a educação infantil deve promover o desenvolvimento integral da criança. Vamos lá. Observando sua posição biológica, psicossocial. E como você colocou, não estamos só com profissionais, temos altos e baixos, somos professores humanos. E quem tem dificuldade pede ajuda. Procure mais qualificação. Sucesso, professoras. Minha professora de psicologia da educação disse que não vamos mudar o mundo sozinha, mas podemos fazer pequenas revoluções. Exatamente. Então, vamos lá. Excelente colocação, colega. Então, vamos lá. Vamos prosseguir, né? Falamos o suficiente de avaliação. Ficou bem claro aí para vocês? Porque é preciso ler. Sim, é fundamental que o professor leia. Mas é preciso escrever. No momento que você escreve, você vai processando o lido. Então, não adianta você simplesmente ler. Se você leu determinado autor, a possibilidade de que você internalize o que ele falou por ter lido é muito menor do que se você leu e escreveu. Então, no momento que você faz uma leitura crítica de determinado livro, você pode assimilar mais dele e repensar o lido e remoer e colocar no papel algo interessante. E daí é que vem a leitura crítica daquilo que você simplesmente observou o código e foi decifrando. A leitura crítica é isso, é você observar o que o autor disse e não sair repetindo como papagaio. Você cruzar esse dado com a realidade, com o seu contexto social, com a realidade da sua comunidade, e daí você fazer as suas construções. Daí que ensinar não é transferir conhecimento. Daí que ensinar não é colocar na mente dos outros o que está na sua mente. Não é isso. Você constrói, auxilia o outro na construção do próprio conhecimento. Daí que não exista verdades prontas e acabadas. Daí que a minha visão não seja a sua visão. Então, se temos aí duas professoras dentro de uma sala de aula, vocês podem fazer aí o teste, se vocês quiserem, a experiência, se vocês quiserem. Pegue a colega que leciona junto com você aí. Faz o seguinte, observe determinado aluno por 10 dias. Faça o seu registro e peça que ela faça o dela. Então, depois disso, vocês cruzem o registro da sua colega com o seu registro e observe as diferenças que você vai ver, não apenas na escrita, mas nas observações. Tá? Cada um vai ter visto algo diferente. Cada um vai fazer uma escrita diferente. E daí que a gente não possa pegar modelo pronto e acabado e só trocar nome de aluno.
por não ser ético, por não ser um registro fiel da realidade e porque você tem a sua própria forma de escrever e você deve descobrir de que maneira você escreve. E não deve esperar que todas as pessoas fiquem maravilhadas com a sua forma de escrita. Há pessoas que adoram a escrita de Paulo Freire, há pessoas que não conseguem entender bolhufas, e há pessoas que odeiam a escrita de Paulo Freire. E a gente está falando aqui do patrono, né, da educação, a gente está falando aqui de um mestre que revolucionou o ensino, né, e que é citado em todo mundo, mas tem quem o odeie, tá bem? Então, quando eu escrevo, quando eu realizo um relatório e eu escrevo acerca do meu aluno, eu escrevo observando a forma, respeitando a minha individualidade, a forma como eu faço um relato. Então, eu não vou considerar que é adequado apenas o relato de A ou o relato de B. Então, fulano fez esse relato. Nossa, que espetacular! Mas é a escrita do fulano. É a individualidade da escrita dele, não é a minha. Eu preciso encontrar a minha. Eu preciso saber como é que eu posso escrever. Como é que eu posso fazer? Qual é a minha forma de escrita? Como é que eu escrevo? Será que todo mundo gosta? Será que metade gosta? Será que a maioria gosta? Tem gente que não gosta de textão. Tem gente que consegue sintetizar de uma maneira espetacular. Então, tem gente que faz um relatório em uma folha ele consegue fazer um relatório. Tem gente que precisa de 5 folhas. Eu seria o tipo de pessoa que precisa de 5 folhas para fazer um relatório. Porque eu sou redundante até. Eu gosto, quando eu estou escrevendo, escrever esmiuçadamente até a pessoa compreender aquilo que eu estou escrevendo. Mas há outras pessoas que têm aí uma capacidade de sintetizar que eu gostaria de ter e que eu não tenho. Fazer uma síntese para mim é extremamente difícil. Faço, mas é extremamente difícil. Mas daí que se tem um que consegue fazer um relatório em uma folha e você consegue fazer em 4, 5, aí você tem que conversar com o seu coordenador. Olha, tenho a minha forma de escrita individualizada. Preciso que isso seja respeitado. Tá bem? É claro que você não vai se estender aí e fazer livros, né? Mas você vai procurar trabalhar com as suas peculiaridades também, respeitando aí também as suas peculiaridades. Ponto 13, estamos quase finalizando a leitura desse documento, gente. Articulação com o ensino fundamental. Na transição para o ensino fundamental, a proposta pedagógica deve prever formas para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, sem antecipação dos conteúdos que serão trabalhados do ensino fundamental. Então, ficou bem claro aí? Sem antecipação dos conteúdos que serão trabalhados no ensino fundamental. A gente está falando de outra etapa. A gente está falando aqui de educação infantil. A gente não está falando aqui de ensino fundamental 1. Então, o que compete ao professor de ensino fundamental 1 vai ser realizado por ele. Isso não quer dizer de forma nenhuma que o professor da educação infantil deve negligenciar a construção, o conhecimento que foi aí elaborado. Só que o professor precisa ter um olhar diferenciado acerca daquilo que ele vai aplicar na educação infantil. Por exemplo, na educação infantil, no que tange à alfabetização é processo. Ou seja, não é porque a criança supostamente deve ser alfabetizada do 1º ao 3º ano que o professor vai negligenciar esse processo. Então, o professor trabalha o quê? O professor da educação infantil, ele trabalha com os pré-requisitos básicos para a alfabetização. É simples, é algo inerente, é algo que deve ser parte da educação infantil. Ou seja, então, através dos jogos, através das brincadeiras, eu vou trabalhando o quê? A motricidade fina, a coordenação motora ampla, eu vou trabalhando aí a memória visual, com o jogo da memória, eu vou trabalhando aí com puzzles, com quebra-cabeças, e tudo isso faz parte, eu vou trabalhando com memória auditiva, e tudo isso faz parte do processo para aquisição da leitura e da escrita. E é algo que deve ser feito na educação infantil. Porque, supostamente, se o professor da educação infantil faz um trabalho voltado para a teoria do brincar e ele privilegia aí as práticas lúdicas, através dos jogos, através das brincadeiras, e ele realmente compreende a teoria do brincar e ele não deixa as crianças soltas para brincarem livremente o tempo inteiro, se supõe que quando essa criança chegar até o 1º ano, ela tenha uma memória visual bem desenvolvida, para que no momento que ela veja ler determinada letra, ela consiga internalizar que aquela letra é a letra A e qual é o som daquela letra. Ou que
que essa sílaba, esse B e esse A formam um ba. Então, essa é uma sílaba. Ele precisa ter uma memória auditiva bem desenvolvida. Essa criança precisa ter uma coordenação motora fina muito boa para poder ela pegar no lápis e começar a escrever. E tudo isso a gente faz na educação infantil. Se vocês forem observar aí os escritos da Magda Soares, a Magda aí aponta em que nível a criança pode sair da educação infantil. Ou seja, a criança não vai sair da educação infantil simplesmente fazendo garatuja. Ou não vai sair da educação infantil sem saber nada, o que é um A, sem reconhecer a letra do nome dela, sem saber o que é uma última letra, uma primeira letra. Ou seja, a gente não vai antecipar os conteúdos do Fundamental 1. A gente vai se ater ao nosso trabalho pedagógico da educação infantil, mas de forma técnica, de forma profissional, com competência profissional. Porque colocar a criança dentro de uma sala de aula para brincar o tempo inteiro não precisaria de professores, tá bem? Se ser professor fosse simplesmente pegar crianças, colocar elas dentro de uma sala de aula ou dentro de um parque e dizer assim, fica aí, escolha o que é que vocês vão aprender, como se aprender fosse algo inato, de repente a criança está lá e aprendeu tudo de forma inata. E não é assim. Então a gente tem aí uma necessidade de interpretação, de uma melhor interpretação acerca do que é colocado aqui nas DCNEs e do que é colocado pelas autoras aí na teoria do brincar e em tantas outras teorias, tá bem? Otília, Gi, ótimas colocações também. Em um relatório precisamos lembrar de alguns itens como para quem eu escrevo e para que, ou seja, o que eu quero informar no relatório. Exatamente. E isso é muito interessante, essa sua colocação, Otília. Para quem? Né? Se eu escrevo para pais, por exemplo, relatórios para os pais, e eu sei que os pais da minha comunidade não têm assim um ensino top de linha, ou eu leio o relatório junto com eles para explicar esse relatório, ou eu uso uma linguagem que eles possam compreender. Né? E daí que muitas pessoas não queiram, considerem que se eu escrever assim não vai ficar legal. E não é bem assim, não é bem por esse caminho, tá bem? Bom dia aí, pessoal. Vamos lá? Articulação com o ensino fundamental, ponto 13. Ponto 14, a implementação das diretrizes pelo Ministério da Educação, né? Cabe ao Ministério da Educação elaborar orientações para a implementação das diretrizes curriculares, visando atender a essa determinação. A Secretaria de Educação Básica, por meio da Coordenação Geral de Educação Infantil, está elaborando orientações curriculares em processo de debate democrático e com consultoria técnica especializada sobre os seguintes temas: o currículo na educação infantil, o que propõe as novas diretrizes nacionais, as especificidades da ação pedagógica com os bebês, brinquedos e brincadeiras na educação infantil, relações entre crianças e adultos na educação infantil, saúde e bem-estar das crianças, uma meta para educadores infantis em parceria com familiares e profissionais da saúde, múltipla linguagem de meninos e meninas no cotidiano da educação infantil, a linguagem escrita e o direito à educação na primeira infância, adorei esse tópico, as crianças e o conhecimento matemático, experiências de exploração e ampliação de conceitos e relações matemáticas, crianças na natureza, orientações curriculares para a educação infantil do campo, avaliação e transições na educação infantil. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, gente. Vocês têm considerações aí? Coloquem as suas considerações, por favor. Se é na interação que as crianças aprendem, é na interação também que aprendemos, né? Então, se vocês forem lá, o currículo da educação infantil no portal do MEC é um documento maravilhoso, da Zilma, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Da Zilma Soares, eu vou deixar o link para vocês lerem. E quando vocês verificarem esses tópicos aí na DCNEI, vocês procurem pelo título que vocês encontram, tá bem?
Denise, bom o professor apresentar as letras, os números, mas sem cobranças, apenas que ele se familiarize com o conteúdo que serão apresentados nos anos seguintes como uma continuidade. Eu acredito que a cobrança, muitas vezes, ela é desnecessária, não apenas na educação infantil, mas no Fundamental 1 também. Eu acho que quando a gente cobra muito algo, pela simples cobrança, a gente não leva a criança a perceber que aquilo que está sendo ensinado é algo importante, é algo que ela tem, é algo necessário para que ela aprenda. Então, o que a gente precisa é despertar na criança o interesse por aquilo que nós estamos ensinando e não cobrar delas que aprendam na marra ou que internalizem na marra aquilo que está sendo dito. Prosseguindo aqui, pessoal, deixa aí o link com o artigo, tá bem? Ponto 15, o processo de concepção e elaboração das diretrizes. Em 2008, a Coordenação Geral da Educação Infantil do MEC estabeleceu com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul convênio de cooperação técnica para a articulação de um processo nacional de estudos e debates sobre o currículo da educação infantil. Disso resultou uma série de documentos, dentre eles Práticas Cotidianas na Educação Infantil, Base para Reflexão sobre as Orientações Curriculares. Deixa eu ver se eu consigo achar esse documento, que aí eu já deixo o documento aí para vocês. Vamos ver aqui. Cadê os colegas que estão comentando aí? Vamos lá. Esse processo serviu de base para a elaboração de subsídios para as diretrizes curriculares nacionais específicas da educação básica. Aqui a gente já tem outro documento, tá bem? Vou deixar também o link aqui para vocês. Vamos lá. Práticas cotidianas e subsídios para as diretrizes curriculares, MEC 2009, texto encaminhado ao Conselho Nacional de Educação pelo senhor Ministro de Estado da Educação. Prosseguindo aqui. A proposta do MEC foi apresentada pela professora Maria do Pilar Lacerda Almeida e Silva, secretária da Educação Básica do MEC, na reunião ordinária do mês de julho de 2009 da Câmara de Educação Básica. Nessa ocasião, foi designada a comissão que se encarregaria de elaborar novas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, presidida pelo conselheiro César Calegari e tendo como relator o conselheiro Raimundo Moacir Mendes Feitosa. Portaria CNE-SEB, número 3/2009, vocês procurando a portaria vocês encontram também. Essa é a parte chatinha do documento, gente? Muita gente considera que sim. Em 5 de agosto de 2009, com a participação de representantes de entidades nacionais, como União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisas em Educação, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação, Movimento Interfórum de Educação Infantil do Brasil, bem como da Secretaria de Educação Básica, da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade e das especialistas da área da educação infantil Maria Carmen Barbosa, coordenadora do projeto MEC, UFRGS 2008, Sônia Kramer, consultora do MEC, responsável pela organização do documento de referência sobre as diretrizes, Fúvia Rosenberg, da Fundação Carlos Chagas, Ana Paula Soares Silva e Zilma de Moraes Ramos de Oliveira, da Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto. O relator da comissão, Raimundo Moacir Mendes Feitosa, apresentou um texto síntese dos pontos básicos que seriam levados como indicações para o debate em audiências públicas nacionais. Essas foram então promovidas pela Câmara de Educação Básica do CNE em São Luís do Maranhão, Brasília e São Paulo. O processo de elaboração das diretrizes incorporou as contribuições apresentadas por grupos de pesquisa e pesquisadores, conselheiros tutelares, Ministério Público, sindicatos, secretários e conselheiros municipais de educação, entidades não governamentais e movimentos sociais que participaram das audiências e de debates e reuniões regionais, como os encontros da Undime, Região Norte, e do MIEB, em Santarém do Pará, ocorrido em agosto de 2009. O debate na ANPED, em outubro de 2009. Foram consideradas também as contribuições enviadas por entidades e grupos como a Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar, Núcleo de Desenvolvimento Infantil da Universidade Federal de Santa Catarina, Fórum de Educação Infantil do Pará, Fórum Amazonense de Educação Infantil, Fórum Permanente de Educação Infantil no Tocantins, Fórum de Educação Infantil no Amapá,
Fórum de Educação Infantil Santa Catarina, contemplando também manifestações dos municípios de Jaguaré, Cachoeira e Vitória. Fórum Paulista de Educação Infantil, Fórum Gaúcho de Educação Infantil, GT de Educação Infantil da Undime, Centro de Estudos das Relações de Trabalhos e Desigualdades, Educação das Relações Étnico-Raciais, da ANPED, Grupo de Estudos em Educação Infantil, do Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas, o FAO, conjuntamente com a equipe técnica da Secretaria de Educação do município de Maceió e do Estado de Alagoas, alunos do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Centro de Investigação sobre Desenvolvimento e Educação Infantil, representantes do setor de educação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra de São Paulo, técnicos da Coordenadoria de Creches da USP, participantes do evento da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer de Recife, do Seminário Educação Ambiental e Educação Infantil, em Brasília, ainda pesquisadores das seguintes universidades e instituições de pesquisa fizeram considerações ao longo desse processo: Faculdade de Educação da USP, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Fundação Carlos Chagas, Centro Universitário Claretiano Batatais, Pontifícia, Universidade Católica do Rio de Janeiro, da PUC, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Universidade de Campinas, Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal do Pará, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Paraná, Universidade do Estado do Mato Grosso, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Universidade Federal de Alagoas, Universidade Federal do Maranhão, Universidade Estadual do Maranhão e Universidade Federal de Pernambuco. Aí algumas pessoas me diriam assim: Gi, essa última parte não precisaria ler, que é o processo de concepção e elaboração das diretrizes. Mas eu acho de suma importância que a gente também leia, para que a gente compreenda que as DCNEs não foram construídas por um pequeno grupo. Ou seja, olha quantos profissionais, quantas entidades, quantas faculdades, quantas organizações envolvidas no processo de elaboração de diretrizes para a educação infantil. Por que que muitas vezes nós desconsideramos a construção coletiva de tantos profissionais e algo que foi discutido amplamente, que foi debatido amplamente? Por que que nós desconsideramos isso para considerarmos apenas a nossa prática de 20 anos na educação? Ou a gente desconsidera tudo isso para observar e a gente nem lê o documento, nem acabou de ler, nem quer ler o documento e já começa a verbalizar que isso aí não serve para nada, que isso aí é isso, que isso aqui é aquilo. Ou seja, você não está desconsiderando uma construção do governo. Não, as diretrizes não foram impositivas, elas não vieram de uma elite e foram jogadas aqui no colo de uma classe baixa. Muito pelo contrário, elas foram discutidas amplamente, elas foram construídas coletivamente dentro de um processo democrático que muitas pessoas, muitos gestores ainda precisam aprender, né? Que a gestão, para ser boa, ela precisa ser democrática. As pessoas precisam ser ouvidas. E quando a gente fala de se ouvir, a gente não fala de ouvir apenas o coordenador ou de ouvir apenas o professor, mas de ouvir os pais dos alunos, de ouvir os alunos, de ouvir toda a comunidade para que a gente possa aí realizar as nossas construções. Então, desde o princípio, desde o início do ano, quando iniciamos aí com a Semana Pedagógica, nós devemos fazer o quê? Trazer as diretrizes para os professores de educação infantil e trazer as diretrizes para o pessoal do Fundamental 1. Como a gente está aqui no grupo de educação infantil, no momento que se traz essas diretrizes para a sala de aula e a gente vai ler as diretrizes, pensar sobre essas diretrizes, nós vamos construir um currículo partindo do quê? Partindo da realidade da nossa comunidade, da análise do nosso projeto político-pedagógico, da escuta dos pais das crianças, do informe também aos pais do que deve constar, no currículo, sem que eles tenham que darem um ataque porque é lei federal ou porque a criança não pode deixar de ter determinada vivência porque é uma recomendação. Então, assim,
a gente deve começar a pensar e a repensar. E primeiro, antes de qualquer coisa, ou seja, finalizamos a leitura aqui desse documento, vocês viram, fizemos em 3 dias. Mas poderia ser feito em menos tempo? Poderia. Por que não foi feito em menos tempo? Porque é uma live, porque a gente tem interação, porque a gente conversa. E porque é bom a gente ler um pouco para poder esmiuçar. A gente lê mais um pouquinho, esmiuça mais um pouquinho. Ou seja, é um documento muito pequeno, gente. É um documento de 40 páginas. Antes de você chegar aqui, ó, até você chegar na página 7, praticamente só tem o índice para você ler, o sumário. Mais nada. E daí que você tendo essas 40 páginas, vocês ainda tem aí, deixa eu ver aqui, uma página de fotos, 2, 3 páginas, 4 que não tem praticamente nada, 5, olha para isso aqui, 5, vamos ver aqui, 6 fotos, 7 fotos, quer dizer, praticamente nem 30 páginas, 8 fotos, 9 fotos, fora a capa, 10, quer dizer, você tem aí de 28 a 30 páginas para ler e que pode ser lido muito fácil, uma leitura gostosa, uma leitura simples de ser feita e que muitas vezes as pessoas preferem não fazer, porque já estão cheias das suas certezas, acham que não tem necessidade nenhuma de leitura. Então a nossa iniciativa aqui foi nesse sentido, de fazer com que mais pessoas que estão chegando na educação infantil agora conheçam esse documento, que mais pessoas tenham interesse por conhecer esse documento, que a gente possa pensar sobre, que a gente possa falar sobre, que a gente possa nas nossas discussões, nos nossos debates aí, trazer trechos das diretrizes curriculares nacionais, e para que a gente não fique partindo apenas do que a gente acha, do que a gente pensa que é, né? Porque não se faz educação com achismo, não se faz educação simplesmente do senso comum. A gente precisa pensar e repensar. A gente precisa ter um aporte teórico sério para a gente falar sobre. E se nós temos um guia, a gente precisa observar, tá bem? Então, agradeço muito a todos vocês aí. Se vocês tiverem mais alguma consideração para colocar, vocês podem colocar. Enquanto isso, eu vou colocar aqui ó, a resolução CNE-SEB, para que vocês possam baixar. Temos também as diretrizes da educação básica, tá? Lá no portal do MEC. Mas eu vou deixar aqui, ó, para que vocês possam verificar, tá bem? Vou deixar novamente aqui para vocês a leitura da DCNEI, a parte 2, e a leitura da DCNEI, a parte 1, tá bem? E assim, espero que vocês tenham um bom dia de trabalho. Quem tá vendo essa live aí pela manhã, muito obrigada por acompanhar essa leitura, por deixarem as suas contribuições, as suas colaborações, isso é muito importante para o nosso crescimento pessoal e profissional. E se você vai ver essa live à tarde, tá? Ou à noite, você pode ir lá no nosso canal, pode compartilhar, pode curtir. Quem não seguiu o canal ainda, gente, preciso de pessoas que sigam o canal, tá bem? Vou deixar aqui o link para vocês, tá? Pronto, o link do nosso canal. Aí você pode ir lá e se inscrever no canal. Deixa eu ver aqui. Muito obrigada aí, viu? Um bom dia para vocês. Até a próxima.